Você está no canal Mapa do Dia com o pastor Oswaldo Lima. Hoje é quarta-feira, dia 18 de junho de 2025. Estamos no canal Mapa do Dia e aqui você pode expressar seus pensamentos, pedir suas orações, ouvir a palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. A vida para os cristãos no primeiro século não era nada fácil. Alguns cristãos foram libertados da morte e outros foram mortos. A perseguição era uma arma poderosíssima na mão de Satanás para destruir a religião pura e verdadeira implantada por Jesus Cristo. E durante séculos e séculos, o poder da opressão foi muito forte sobre cada cristão. Muitos deram a vida e muitos perderam seus familiares. Essa velha arma foi deixada de lado por um tempo. Hoje vivemos em plena liberdade religiosa, pelo menos aqui no nosso país. Mas a velha arma voltará a entrar em uso nos eventos finais da história. Satanás fará uso do poder e da força para oprimir e desviar muitas mentes da verdade. Prepare-se para esse evento. Não saia daí, vamos discutir esse tema agora aqui na lição da Escola Sabatina no canal Mapa do Dia. Aproveite para se inscrever e aproveite para deixar seu like, curtindo o nosso canal, para que ele possa ser indicado para outras pessoas também. Olha, a lição traz por título Perseguição à Igreja Apostólica. O Antigo Testamento e o Novo Testamento apresentam os antecedentes dos eventos finais, mostrando que os cristãos primitivos ali na Igreja Apostólica foram odiados por dois grupos especiais de pessoas. Primeiro, pelos seus próprios compatriotas judeus, que viam os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, como uma ameaça à fé de Moisés. Então eles enfrentaram a perseguição dos próprios líderes religiosos. E, em segunda instância, eles também enfrentaram a ira dos romanos. Na realidade, o paganismo previa que se o evangelho de Jesus Cristo triunfasse, seus templos e seus altares desapareceriam. Era só uma questão de tempo. O que estava por trás de tudo isso? Os poderes da terra e do mal se mobilizando contra Cristo na pessoa dos seus seguidores. Esse histórico nos leva a uma história fantástica registrada no livro de Atos, capítulo 12, dos versos 1 a 17. Quando a gente lê essa história, a gente pode ir com a nossa mente até Apocalipse 13, porque essa história tende a se repetir da mesma forma. Que história é essa que está em Atos 13 e o que aprendemos dela? Essa história trata-se da prisão de Pedro e o libertamento miraculoso por um anjo de Deus. Tiago havia sido decapitado e Pedro estava preso para que em 2, no máximo 3 dias, também fosse julgado pelo povo diante do sinédrio e finalmente também morto e exterminado. Estes, Tiago e Pedro, eram os principais líderes, os líderes de ponta da Igreja Cristã Apostólica. Vamos eliminar a cabeça e os demais se dispersam. Nós não podemos nos esquecer que Deus está no comando da sua igreja. Nem Pedro nem Tiago são a cabeça da igreja. A cabeça verdadeira da igreja é Cristo. Mesmo quando veio o período da Reforma Protestante e a perseguição implacável para destruir a igreja, séculos depois, o sangue dos mártires jorrava pelas calçadas e pelos rios, e esse sangue era como uma semente que por onde passava gerava novos cristãos.
Mas não foi uma coisa fácil de suportar, perseguição não é nada fácil de suportar. E aqui na história de Pedro, ele está preso, Atos 12, 1 a 17 narra isso, era um acontecimento no tempo do rei Herodes, e o que me chama a atenção aqui é Pedro preso na noite anterior, que ele iria ser apresentado ao povo. Ele dormia entre dois soldados e preso com duas correntes. Sentinelas estavam postos junto à porta, guardavam a prisão. E veio um anjo do Senhor. Que coisa maravilhosa é a gente ver a reação de Pedro. Esse Pedro, que havia vivido com Jesus 3 anos e meio, é o Pedro que diz nada vai te acontecer, que pegou da espada para cortar a orelha, para cortar o pescoço do Malco e cortou a orelha porque ele desviou a cabeça. Esse mesmo Pedro havia andado sobre as águas com Jesus. E esse mesmo Pedro já sabia que ele morreria em algum momento, porque Jesus indicou a maneira como ele morreria. Por isso ele estava deitado, dormindo entre dois soldados. Quão bom é você ter paz, sabendo o seu propósito de vida. Pedro estava ciente do propósito que Deus tinha para a vida dele. E estava preparado, estava pronto para o que viesse a acontecer. Enquanto ele dormia, o anjo do Senhor veio e precisou tocar nele e despertá-lo para que ele acordasse. O mesmo homem que andou sobre as águas, parece que agora acorda e não sabe se está acordado ou se está sonhando. Porque as correntes caem dos seus pulsos, dos seus pés, os soldados continuam adormecidos, o portão da cela se abre, caminham mais um pouco, o segundo portão se abre, caminham mais um pouco e o portão central da cela se abre também, da cadeia. E o anjo toma pela mão e o guia até no centro, em algum lugar específico da cidade. E depois o anjo desaparece. E quando Pedro se dê por conta, está sozinho e fora da cadeia. Então ele diz, não é um sonho, é verdade. Que experiência extraordinária da proteção de Deus. Quando Deus deseja e Deus acha que isso é conveniente para o crescimento do seu reino, ele permite a libertação. Quando Deus acha que não é necessário, que isso não será relevante, ele permite o descanso da morte. Então, de qualquer forma, ou libertos ou presos, os cristãos têm que se preparar para os eventos da história, no último final da história, nos eventos finais. Lá em Apocalipse 13, quando a gente chega do verso 17 em diante, a gente encontra o poder da perseguição que está na incubadora, escondido, se despertando do seu momento de adormecimento. E aí vem um decreto, não pode comprar, não pode vender, não pode circular e não pode ter os privilégios que um cidadão livre comum tem, se não adorar a imagem da besta. A questão da perseguição está estreitamente ligada à questão de adoração. Nós vamos ver na lição de amanhã um pouquinho sobre essa questão da adoração. O que é importante para nós aqui hoje? Que depois que Jesus chama Pedro e fala, você vai morrer, que tipo de morte você vai ter? Ele faz o convite, segue-me. Então ele não está prometendo nenhuma coroa aqui na terra. Aqui na terra, ele diz, se você não estiver disposto a tomar a sua cruz e me seguir, você não é digno de mim. Mas todo aquele que for fiel até a morte, eu lhe darei a coroa da vida eterna. Pode ser que Satanás destrua você, destrua sua família, persiga e até você venha a morrer. Mas se você ficar firme em Cristo até a morte, você vai receber a coroa da vida eterna. Isso é maravilhoso, não é verdade? Isso é preciosíssimo para nós. Isso nos deve encher o coração de segurança e alegria. Se você descansar antes desse momento, será ótimo. Se você viver até esse momento, fique firme, porque a recompensa está garantida para você lá em cima. Ó, não duvide, tenha segurança que Deus vai lhe dar a recompensa. Deixa eu orar por você.
Senhor, nos dá a graça de permanecer firmes e fiéis no meio da perseguição, no meio do sofrimento. Nunca nos afastar do Senhor. Em nome de Jesus, amém.